Fé no caminho ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Desde já quero louvar a Deus pela sua vida e pela essa rica oportunidade de poder estar aqui ministrando essa aula que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para cada um de nós. Eu sou o Diácono Romário e para mim é uma honra poder compartilhar com vocês essa aula tão abençoada da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Peço aos irmãos que, em nome de Jesus, compartilhem a nossa live, faça com que esta palavra de Deus, venha a chegar em lugares, em pessoas, seus amigos, seus familiares que também estão nas redes sociais, possam estar ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Quero agradecer aqui ao nosso pastor, presidente, pastor Wilson de Lima, a toda a equipe, superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical também, aos nossos agradecimentos pela oportunidade que nos é facultada. Nós estamos estudando, queridos, nessa revista, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Comentário de Elinaldo Renovato de Lima. Uma aula, um trimestre muito produtivo, muito rico em estudos sobre os dons espirituais. A nossa lição de hoje ela tem o título que diz o seguinte. Você que está com a sua revista pode acompanhar comigo, lição de número 5, Dons de elocução. Quero repetir para você, nós vamos estudar hoje dons de elocução. Aí você deve estar se perguntando, o que é elocução? Vamos ao seu significado, ao significado desta palavra. Elocução, ação ou efeito de anunciar, de enunciar o pensamento por palavras, modo de expressar oralmente, ou seja, pela palavra, pela voz ou pela escrita. Nós vamos estudar sobre isso e vale muito a pena nós sabermos o significado desta palavra. O texto áureo diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios.
mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Grave estas 3 palavras. 1 Coríntios 14, 2 e 3. Verdade prática diz o seguinte: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificação, exortação e consolar a igreja de Cristo. A leitura diária você deve ter feito em sua casa. Eu não vou fazer a leitura bíblica em classe para não tomarmos o tempo, mas a leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios 12, 7, 10 e 12 e no capítulo 14, 26 ao 32, tá bom? Eu estou fazendo isso para não tomar muito tempo e para nós sermos o mais objetivo possível, tá bom? Se você ainda não compartilhou a nossa live, em nome de Jesus, compartilha para que outras pessoas possam ver esta aula abençoada. Eu também não vou ler a introdução, tá bom? Em alguns momentos você vai perceber que eu estou pulando algumas partes da revista, da lição, porque ela está sendo semelhante a alguma coisa que eu já comentei ou que eu já li anteriormente, tá bom? Primeiro ponto, dom de profecia, registrado em 1 Coríntios 12 e 10. O que é dom de profecia? Você já deve ter se perguntado, alguém já deve ter perguntado para você, você já deve ter esta dúvida, se ainda tem. Se liga só, de acordo com Stanley, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem, ou seja, a pessoa que vai receber a mensagem de profecia, ou ela vai ser exortada, ou ela vai ser edificada, ou vai ser consolada. Nada mais do que esses três objetivos. Foi o que eu pedi para você guardar essas 3 palavras. Então a profecia, se ela não for exortativa, se ela não for para edificar, ou se ela não vier com consolo, já não é profecia. Vale muito o crente ficar ligado nestes detalhes, tá? Vamos prosseguir. A profecia, ou profetizar, não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Veja bem, muitas pessoas estão se aproveitando, não é de hoje. A igreja não existe desde hoje. A igreja existe há mais de 2000 anos e muitas pessoas têm usado de má fé para enganar as pessoas de boa fé, usando a própria palavra de Deus para enganar o povo que está caminhando para as mansões celestiais. Muita gente tem caído, muita gente tem ido pelo engano de falsos profetas. Falta de aviso? Não, porque Jesus já disse, muitos viriam em meu nome para profetizar, virão falsos profetas e afins. Não é por falta de aviso, porque está na Bíblia, está na palavra de Deus registrado o que vem para o bem e o que pode vir para o mal. É por falta da busca, é por falta de entendimento, é por falta de estarmos na escola bíblica dominical ou nos cultos de doutrina que muitos crentes estão se perdendo neste detalhe, porque se agarram nas profecias, digamos, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um apartamento, Deus vai te dar R$1 milhão. Tem muitos falsos profetas fazendo deste tipo de uso do dom de profecia, dizendo que é profeta de Deus,
quando na verdade não exorta, quando na verdade não está consolando, quando na verdade não traz uma palavra edificante para a igreja. Só quer trazer aquelas palavras que amassageiam o ego e traz uma esperança entre aspas, que se torna falsa, porque mais cedo ou mais tarde vão perceber que a profecia não é verdadeira. Vale muito ficar ligado em Deus, ler a Bíblia e prestar atenção de como está vindo essa profecia, se vem de Deus ou da carne do ser humano. Amém? Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências dos falsos profetas, das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras, preste atenção, orientam que examinemos tudo. Não é falta de respeito você examinar a profecia, não. É de muito valor eu, você ou qualquer outro crente examinar qualquer que seja a profecia, julgando e discernindo. Esse julgamento aqui é opinar, viu? Esse julgamento é opinar se é ou não de Deus, se vem ou não de Deus, se está dentro do contexto bíblico ou não. O contexto bíblico é aquelas 3 palavras que eu acabei de ler, pedi para você memorizar: exortação, consolação e edificação. Perfeito? Olha o que é que diz no segundo tópico. Segundo subtópico: a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Olha só, Paulo ele ensina que devemos buscar o dom de profecia. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Deve-se ter cuidado, deve-se ter ordem, para que nada fuja, nada saia do controle, porque as coisas de Deus são bem organizadas, não traz confusão, e trazendo ainda mais para os dons, espirituais, e enfatizando o dom de profecia, não é para trazer confusão, muito pelo contrário, é para trazer o que está escrito: exortar, edificar e consolar. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e as profecias e a origem de onde elas procedem, viu? Sobre a origem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Vamos prestar atenção. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos. Olha o que eu disse no início. Porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Onde é que está registrado isso, irmão Mário? Mateus 7,15. Vigiemos. Tem muitos aí se intitulando profetas, trazendo coisas daquilo, coisas disso, quando na verdade é somente deles. Para quê? Para juntar uma massa, para dizer que é um líder nomeado de Cristo, dizer que tudo aquilo que ele está fazendo vem de Deus. Muitas coisas estão sendo usadas, muitas pessoas na verdade estão sendo usadas no engano. É como que eu, Romário, saísse da igreja onde eu congrego, abrisse uma igreja e me intitulasse um profeta de Deus. Não há profeta de Deus mais, há os dons de profecias. Vale bem a pena eu ressaltar aqui para você. Omar, existe o dom de profecia? Sim. Omar, existe os profetas? Complicado, hein? Complicado. Vamos para cá. Terceiro, propósito da profecia.
A profecia, só recapitulando, devemos prestar atenção no que o autor diz aqui, não é? São 3 fontes: Deus. O que vem de Deus não traz confusão. Do homem, devemos perceber se ele está falando na carne ou de Deus. E o diabo? O diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Vem para enganar. Faz parte do caráter do diabo enganar, porque ele é o pai da mentira. Ele não quer que você caminhe na verdade. Muita gente tem caído por esse engano, mas nós estamos, ou pelo menos tentando buscar sempre caminhar no caminho da verdade. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Já falamos aqui. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial o de profecia, a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus, ou seja, a igreja deve seguir a Bíblia Sagrada, pois a Bíblia não erra. Até que a minha Bíblia aqui, ó, estou com ela aberta aqui, para consultar, para aprender, para me alimentar, pois o verdadeiro alimento do crente em Jesus está aqui, ó. Jesus vai falar, se não me falha a memória, em João 6, que Ele é o pão da vida. O nosso alimento, os nossos nutrientes espirituais estão em Jesus, na sua palavra. Na palavra que foi deixada pelo próprio Deus, para que eu e você venhamos a nos orientar. Então, devemos perceber se a palavra, se a profecia está sendo usada para exortação, para edificação e para o consolo, e nunca para o bem material. Quando eu digo usado para o bem material, é aqueles profetas que vêm dizendo que você vai ganhar aquilo, que você vai receber isso, que você vai ter aquilo. Eu acredito que Deus possa usar alguém para falar algo sobre determinado assunto, sobre determinado bênção, mas usar isso do início do culto ao final, tem algo de errado nisso, e nós precisamos estarmos vigilantes, como diz a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Não tem outro manual, certo? Alguns líderes também, erroneamente, ou seja, erram, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos os tais falsários. Eu não preciso ouvir o que o fulano tem para dizer. Eu necessito ouvir o que ele tem de Deus para falar para mim. É basicamente isso o que o comentarista quis transmitir aqui no seu comentário. Muitas pessoas estão procurando igreja A, B e C porque fulano que profetiza vai estar lá. Olha, ele sabe até o número do nosso CPF. Deixa eu contar uma coisa rapidinho para nós passarmos para o segundo tópico, que vamos falar sobre variedade de línguas, que é outro dom de elocução. Existem pessoas tão mal intencionadas que vão na rede social da igreja A, B ou C, que vai pregar, que está agendado para pregar. Ele vê lá um comentário de uma irmã, por exemplo, a irmã Benedita, diz que está necessitando de oração por isso, por aquilo. E ele grava a figura da irmã, ele chega na igreja, ele procura ver se a irmã está por lá. Ou então, na hora que ele está pregando, ele pergunta, a irmã Benedita está aqui? E ela vai se levando, já vem aos prantos. E começa a falar da vida dela, porém ele já está sabendo de tudo. Então, aquela palavra, aquela locução, não está vindo de Deus, está vindo dele mesmo. Foi ele que planejou tudo, foi
Foi ele que maquiou tudo para falar para ela em um momento debilitado. E o que é que acontece, irmão Omar? A pessoa está muito debilitada, ela vai acreditar. Infelizmente. Porque o debilitado muitas vezes não tem forças de buscar o discernimento. E a igreja em todo, ou não, e em boa parte, para não generalizarmos, também vai cair, como dizem os mais antigos, no conto do vigário. E por isso que é necessária a busca do dom de discernimento, para discernirmos aquilo se está vindo de Deus ou não. Variedade de línguas, 1 Coríntios 12:10, baseado na palavra de Deus. O que é dom de variedades de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvar, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Está vendo como surgem pessoas para dizer isso ou aquilo, puxando de dentro de si para querer ser certo, para querer ganhar vantagem em cima daquilo? Ninguém ganha vantagens em cima da palavra de Deus, porque a palavra ela está acima de qualquer ser humano. É absoluta e verdadeira esta palavra. Então, quando a pessoa diz que tal dom X, é menos importante que aquele, não acredite. Porque se fosse menos importante, teria algum contexto falando que era menos importante. E o que nós não encontramos, não é verdade? Então, prestemos muita atenção no que o seu pastor, no que o seu dirigente, no que os orientadores da sua igreja, os professores da sua sala estão sempre orientando acerca da Bíblia. Devemos sim ouvir os homens, devemos sim ouvir as mulheres, mas ouvir eles o que Deus quer falar com a sua igreja, não o que eles querem falar. Mas, irmão Omar, você está tirando o crédito de um conselho. Conselho é uma coisa. Agora, agir de má fé usando a palavra de Deus, não dá. Qual é a finalidade, então, do dom de variedade de língua? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. O dom de língua ele edifica, baseado em 1 Coríntios 14:4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam, viu? A igreja, ao contrário da profecia, o dom de línguas não edifica ou exalta a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. Preste bem atenção. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova. Vou até repetir. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Do que me valia, eu quero aqui trazer uma reflexão, do que me valia agora, neste momento, estar falando em línguas estranhas para vocês? Nada. Tem muita gente abrindo live disso, live daquilo, passa 30 minutos e 25 deles é falando em línguas estranhas e nada de transmitir a palavra de Deus. A língua estranha ela vai me edificar. A gente fala línguas estranhas no culto porque nós sentimos Deus ali fortemente conosco. Você pode falar línguas estranhas na sua casa, pode.
mas nunca podemos usar o dom dessa elocução chamada línguas estranhas para nos promover. Nunca ninguém vai chegar a algum lugar usando a palavra e principalmente os dons espirituais para autopromoção. Isso não existe. Pode enganar alguns e as outros, mas a Deus não engana. Prestemos atenção nisso. Terceiro subtópico do segundo ponto, a titularidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é fenômeno exclusivo do período apostólico. Como assim, irmão Mário? Vamos prosseguir. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Tem muita gente que não acredita mais nos dons de línguas, que só foi ali no dia de Pentecostes e ponto final. Mas se a palavra diz que o dom de línguas é para minha edificação, como que ela parou só lá? Como que ela parou lá no dia de Pentecostes? Se a igreja até hoje está na terra, buscando ser exortada, buscando ser edificada e consolada por Deus? Fica essa pergunta. Eu particularmente, Diácono Amaro, não consigo acreditar que os dons de línguas ficaram presos, pararam ali no dia de Pentecostes. Eu não consigo acreditar. Respeito muito quem tem uma opinião contrária. Amém? Vamos para cá. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. Atos dos Apóstolos diz perfeitamente isso. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Tá? Foi validado, como é que eu posso dizer para os irmãos? Foi positivo numa língua mais para nós entendermos melhor. Foi validado. Foi positivo o que aconteceu no dia de Pentecostes. Por quê? Porque veio de Deus, veio do céu, sobre todos que estavam concordialmente sentados naquele mesmo lugar, esperando e crendo que a qualquer momento as palavras e a promessa de Deus iria se cumprir. E se cumpriu. Amém? Você concorda comigo que se cumpriu? Glória a Deus. Eu falei para os irmãos que em alguns momentos eu iria pular algumas partes, tá? Para os irmãos não estranharem. É porque na revista está escrito algum detalhe que eu já falei e que não necessita eu falar mais, e até para não tomar muito tempo dos irmãos e nós tentarmos sermos os mais objetivos possíveis, tá? Terceiro tópico, interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Definição do dom. Thomas, o teólogo Thomas, ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas, no próprio local, no próprio momento, aquilo que foi falado por outro alguém. O dom de interpretação de línguas, ele serve para isso. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo vai advertir, dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Mais uma evidência, mais uma verdade de que os dons de línguas não pararam no dia de Pentecostes, porque Paulo ensina: se forem falar em línguas, pode falar, desde que tenha um intérprete, para que a igreja no seu coletivo entenda. Mas se não tiver, fale consigo mesmo ali, para a sua própria edificação, tá? Por isso que eu digo,
Por isso que eu disse aqui anteriormente, do que me adiantaria estar falando em línguas aqui para vocês? Não adiantaria de nada, vocês não iam entender nada, a não ser que do outro lado tivesse alguém que interprete, mas não há necessidade nesse momento na nossa alma eu estar falando em línguas estranhas. Você concorda comigo? Mas repito o que eu disse também, quando nós estamos na igreja, é muito lindo. É muito lindo você ver um jovem sendo batizado com o Espírito Santo, uma criança sendo batizada com o Espírito Santo, um obreiro sendo batizado com o Espírito Santo, uma senhora, enfim. É lindo de ver e dá-nos entender que a igreja está caminhando na busca certa, pelos dons espirituais. E quando nós vemos alguém interpretando, alguém falando em línguas, é lindo demais, porque aquela interpretação, ela vem para falar com a igreja. Não vai servir somente para quem está falando em línguas estranhas. O intérprete vai traduzir para a igreja. Amém? Concorda comigo? Vamos para cá. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia, o que é? A diferença? Vamos saber. Embora haja semelhança, são dons distintos, ou seja, são dons distintos um do outro. Um não depende do outro. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo. Essa pessoa deve ser capacitada pelo Espírito Santo, de ponto final, para que interprete a mensagem, a igreja seja edificada. Olha o que eu acabei de falar. Alguém está falando em mistério, em língua estranha, o outro que tem o dom, ele pode muito bem se levantar, sendo usado por Deus para interpretar e edificar a igreja. Não vai edificar somente aquele que está falando, ou somente ele. É para edificar a igreja no coletivo. Entendeu? Compreendeu comigo? Glórias a Deus. Deixa eu subir só aqui para o terceiro. Não, vou continuar aqui, que tem uma parte muito interessante aqui. Já no caso da profecia, para completar o raciocínio da diferença, não existe a necessidade de um intérprete. Por quê? Porque a profecia em si ela já vem, ela já vem de Deus para a pessoa que tem o dom para falar diretamente para a igreja. Não necessita do intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão. Definiu bem a questão de não há necessidade de uma outra pessoa para se juntar àquele que está sendo usado em profecia. Não haverá intérprete se não houver quem fale línguas estranhas. No contexto da profecia, não há intérprete. Só há intérprete quando há alguém sendo usado em línguas estranhas. Quando alguém está sendo usado em profecia, não necessita. Tá bom? Quero pontuar isso aqui com vocês. Recapitulando. Quando alguém está sendo usado o dom de línguas estranhas, só vai servir para a igreja se estiver alguém, e este alguém tem o dom de traduzir e fala para a igreja, no coletivo. Se não, este que está falando em línguas só vai servir para ele, para a edificação dele mesmo. O rapaz, a moça que está sendo usado por Deus no dom de profecia, não precisa de alguém para interpretar, porque a profecia já vem diretamente para a igreja, tá? Já vem na língua, na elocução, né? Já vem verbalizando, já vem verbalmente no entendimento da igreja, e não necessita de um intérprete. Você concorda comigo? E é muito interessante esse estudo sobre os dons espirituais, que eu estou lendo, na verdade, um livro, Avivamento Real, e fala muito do autor, são dois autores, e um eu recordo o nome, é Scrooge, e eles pontuando sobre os dons espirituais. E vale muito eu trazer isso aqui para a nossa aula.
eu quero que você entenda isso com muito carinho, tá? Do irmão Romário. Eu, particularmente, busquei e ainda busco dons espirituais. Eu sou diácono na minha igreja, na nossa igreja, onde nós congregamos. Para isso, eu teria que ser batizado com o Espírito Santo. A questão do estatuto da nossa igreja foi constatado de acordo com a Bíblia, hein? Lá em Atos revela isso. O diácono deve ser marido de uma mulher só, cheio do Espírito Santo. Graças a Deus eu tenho buscado isso, busquei isso. E fui agraciado por Deus com esse ministério de diácono, de servir a igreja. Só que eu lendo o livro Avivamento Real, ele nos aconselha o seguinte: os dons espirituais são de profundo aproveito para a igreja. São, para nós entendermos melhor o que ele disse, para nós compreendermos, ele vai dizer que os dons espirituais são assim, positivos, porque os dons espirituais, eles trazem a edificação para a igreja, a exortação e consolação. Agora, o indivíduo não pode buscar os dons espirituais e esquecer de Cristo, esquecer da palavra. Eu não posso colocar os dons espirituais em primeiro lugar na minha vida, não. Dons espirituais não devem ficar acima de Jesus na minha vida, não. Em primeiro lugar, amemos a Deus sobre todas as coisas. Porque dons espirituais é para Deus me usar na igreja, não é fundamento para a salvação. Você compreendeu esta palavra? Dons espirituais não é fundamento para a salvação. Porque se fosse assim, estaria escrito em algum lugar na Bíblia que só iria ser salvo aquele que tivesse os dons espirituais. E não está. Tem muitos outros fundamentos para um cristão, uma pessoa ser salva. Para concluir a nossa aula, eu trago a conclusão aqui da nossa revista. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Independente de eu ou você não acreditarmos nos dons espirituais, Deus está abençoando a sua igreja da mesma forma. Ou você acha que no dia de Pentecostes não tinha ninguém, não existia alguém que não acreditava? Sim, sempre existiu alguém para abrir a sua boca e dizer: eu não acredito em Deus e nem nessas coisas do céu. E mesmo assim, Deus continua abençoando a sua igreja. Não devemos desprezar o dom de profecia, ou de falar em línguas, ou de interpretar. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia. Tem que ser tudo conforme a Bíblia, a palavra de Deus. Decência e ordem, para que não haja confusão, para que não haja aquele tumulto de que o que está acontecendo. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos. Olha só, Deus usará os seus filhos para quem seja portadores das manifestações gloriosas do céu. Amém? Compreendemos aqui sobre o dom de profecia, sobre o dom de línguas, sobre estes dons de elocução. Então, decore aí: dons de elocução é aqueles que saem, certo? A boca. Profecia falada. Dom de línguas também falado. E o dom de interpretação também falado, para interpretar as línguas estranhas. Fuja, corra dos falsos profetas. Como é que eu faço, irmão Mário, para edificar um falso profeta? Perceba se ele está falando a profecia vinda de Deus ou dele mesmo.
Vinda de Deus é para exortar, edificar e consolar. Vinda dele mesmo é prometer céus e terras, tá? Igual Satanás fez com Jesus, mentindo, dizendo: ó, se curva a mim e eu te darei tudo o que é meu. Nada é do diabo, a não ser a mentira, o engano. E ele quer nos enganar. Uma vez ele conseguindo nos enganar, ele consegue nos tirar do caminho da verdade e da vida. Busque os dons espirituais, mas permaneça buscando a Cristo. Busque os dons de profecia, o dom de profecia, de línguas e os outros, tantos outros dons que existem e que está na carta de Coríntios, que Paulo relata muito bem, e dentre outras cartas na Bíblia Sagrada. Amém? Espero que você tenha aprendido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa. E eu aqui agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Desanima não, Jesus te ama. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD.